Olá, olá pessoal! Nessa videoaula eu vou continuar os exercícios de cisareamento. Bom, esse exercício eu tenho uma estrutura, tá? Em que a barra de aço ela tem um apoio móvel nessa extremidade, tá? E esse apoio ele é fixado através de um pino, tá? Como apresentado na seção A aqui em cima. E, né? Nós temos no ponto B outro pino que faz a ligação dessa barra de aço com uma barrinha mais fina até o apoio C, que também é um apoio fixo, um apoio do segundo gênero, tá? E no exercício ele pede para a gente calcular a tensão cisalhante nesses pinos, tá? Então, observem que na seção A eu tenho duas chapas, tá? Ligadas ao apoio, né? Fixados, né? Em um ponto. E tem uma barra ligada aqui entre essas duas chapas. Então, eu tenho duas regiões de cisalhamento, tá? E no apoio B, né, eu tenho apenas ligações de dois elementos. Eu tenho uma região de corte, uma região de cisalhamento nesse pino, tá? Então, eu tenho uma carga de 15 kN, tá? Que vai provocar esse cisalhamento nesses pinos. Bom, a gente deu também a informação que, na verdade, não é pino, é rebite, né? Com um diâmetro de 8 milímetros. Bom, o exercício, vou apresentar esse exercício por passos, tá? O primeiro passo é criar o diagrama de corpo livre. O que seria isso? Eu tenho a representação do meu desenho, né? Os elementos aqui. Vou transformar isso em eixos e reações e forças. Então, eu desenho o meu eixo, né? Os pontos de interesse, seções de interesse. Os destacados em vermelho são os nossos apoios, né? E aí eu tenho uma reação, né? Horizontal e vertical no apoio A, o que vai ocorrer também no apoio C, né? Que é um apoio do segundo gênero. Porém, né? Nós temos uma barra inclinada aqui e a transmissão, né? Vai seguir da mesma forma do apoio B para o apoio C. E nesse caso, a gente pode simplesmente deslocar essa força para o B. Não vai ter impacto nenhum, tá? Vai ser referente aos valores desse ponto C da mesma forma, tá? Até porque não tem carga aplicada aqui ao longo dessa barra inclinada. Então, a gente desloca essas reações até o apoio B, até o ponto B, desculpa. Bom, então nós temos essa configuração. Entretanto, né, nesse ponto aqui, nós temos uma barra inclinada, tá? Então, o caminhamento da força, né, aqui, essa barra provavelmente ela está ou tracionada ou comprimida, tá? Então, a gente tem que determinar essa força que segue ao longo do eixo dessa barra. Como que a gente faria isso, tá? Perceba que nós temos uma configuração de semelhança de triângulo, né, representativo aqui, né, que essa inclinação ela é proporcional, né, a um triângulo retângulo com base de 4 e altura de 3. Né? Então, se a gente fizer o cálculo da hipotenusa, a gente vai achar uma hipotenusa de 5 aqui. Mas vamos falar isso mais adiante. Então, o que acontece aqui nessa configuração? Eu tenho força vertical e força horizontal. Força em Y, força em X. Então, deslocando esse VC, essa força VC para cima, tá? Não modifica em nada, só passei a setinha que estava aqui embaixo para cima, não modifica. Eu tenho uma força, né, resultante da combinação desses dois valores de força vertical e horizontal. Eu tenho uma força que eu vou chamar de FBC, tá? Que é ao longo desse trecho BC. Bom, essa configuração desse sistema de força, né, que a gente chama de decomposição de força, ela resulta disso aqui, tá? Isso aqui é só para melhor visualizar o que está acontecendo aqui. Então, a gente tem o VC, força vertical, né, que estaria ao longo do eixo Y, e uma força horizontal ao longo do eixo X, tá?
Bom, e nós temos uma força diagonal, que a gente chama de força resultante dessas componentes de força VC e HC. Mas como determinar essa força FBC? Bom, eu tenho um ângulo de inclinação, né, dessa força diagonal, tá? Então, eu tenho que VC, né, forma, né, um triângulo retângulo com essa força FBC. Então, não muda nada se eu transferir essa força daqui para cá, tá? Só para a gente realizar esses cálculos. Bom, então, perceba que eu tenho um formato agora, né, fiel de um triângulo retângulo com esses componentes de força. Né, HC no eixo horizontal, X, e VC no eixo Y, né, vertical. E eu tenho, né, o meu FBC, que está na diagonal, né, que representa a hipotenusa do triângulo retângulo. Bom, esse triângulo retângulo aqui, ele é similar ao triângulo retângulo proporcional que foi dado aqui no desenho. Então, o mesmo ângulo de inclinação, né, o mesmo ângulo de inclinação dessa hipotenusa aqui, né, desse lado do retângulo, vai ser a mesma inclinação dessa força FBC, tá? Então, os dois possuem um ângulo θ. Então, eu disse que, como isso é um triângulo retângulo, a hipotenusa ela é obtida de forma direta, né? Quadrado do cateto oposto mais o quadrado do cateto adjacente, né? Vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, né? Então, fazendo esse cálculo, a gente vai chegar que a hipotenusa, né, o valor desse lado aqui do triângulo retângulo é 5, tá? Então, sempre quando a gente tiver um triângulo retângulo com valor de 4 e 3 nesses lados, independente se for o 3 a base ou 4 a altura, enfim, né, não importa a ordem aqui, vai sempre dar um valor de hipotenusa igual a 5. Ok, então a partir dessas informações aqui, eu consigo obter o valor, né, desse ângulo θ. Então, daqui eu consigo tirar o cosseno de θ. Cosseno de θ é o quê? É o cateto adjacente, né, que é o cateto próximo, né, ao ângulo, dividido pela hipotenusa, que é 5. Então, o cosseno de θ é igual a 4 sobre 5. O seno de θ, ele vai ser o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, vai ser 3 dividido por 5. Então, esses são os valores de cosseno e seno. Por que eu tenho que calcular isso? Porque isso afeta aqui nesse retângulo. Porque se, né, perceba, né, que o cosseno ele é influenciado pela hipotenusa, em todos os casos, o cosseno e o seno, né, estão influenciados pela hipotenusa, aqui também da mesma forma. Então, esses valores de VC e HC vai ser influenciado pelo valor, né, ou do seno ou do cosseno do ângulo θ e pelo valor de FBC. Então, né, esse FBC seria as intensidades, né, seria o valor do lado como num triângulo. Então, fazendo isso, né, eu sei que o HC ele vai ser igual à força diagonal FBC, que seria a minha hipotenusa, multiplicado, né, como ele está próximo ao ângulo, né, do lado do ângulo, encostando no ângulo, né? Então, vai ser vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ é 4 sobre 5. Então, vai ser igual a FB vezes 4 sobre 5. Vou fazer a mesma analogia para o VC. Então, o VC ele vai ser igual à hipotenusa, que no caso é a força FBC, vezes o seno, porque o VC ele é oposto ao ângulo, então vai ser seno de θ. O seno de θ, né, que a gente já obteve, é 3 sobre 5.
Então, FBC vezes 3 sobre 5. Então, esses são os valores que a gente vai precisar, principalmente, né, para determinar esse valor de FBC, né, que a gente consegue fazer através das equações de equilíbrio, tá? Eu tirei aqui a barra na diagonal porque ela não vai fazer diferença. Por que ela não vai fazer diferença? Porque a gente transferiu as reações para o ponto B. Então, a gente pode simplesmente eliminá-la do esquema de cálculo, tá? Então, a gente fica com esse esquema simplificado aqui. Então, o segundo passo é calcular as equações de equilíbrio para determinar esses valores que são dados aqui, tá? Então, vamos calcular. Primeira equação, lembrando, né, na verdade, o que é VC e HC, tá? VC é FB vezes 3 sobre 5, tá? E HC é igual a FBC vezes 4 sobre 5. Por que a gente precisa calcular esse FBC, tá? Para deixar claro aqui. Porque essa vai ser a força que vai cisalhar o pino, tá? Porque o pino está ligando essa barra com a barra em diagonal. Então, é essa força, que é a força crítica, que vai cisalhar o meu pino, tá? Não essas forças HC e VC, tá? Até porque a combinação das duas vai me dar essa resultante FBC, que vai ser a de maior valor, e a crítica, portanto, a crítica nesse pino, tá? Então, nós vamos fazer o somatório de forças, tá? Então, o primeiro somatório são as forças horizontais, né? As forças que estão no eixo X, tá? Então, a gente vai considerar essas forças que estão destacadas em vermelho. Então, vai ser HA mais HC igual a 0. HC é igual a FB vezes 4 sobre 5. Vou isolar o HA. Então, o HA vai ser igual a menos FBC vezes 4 sobre 5. E isso eu vou chamar de equação 1. Bom, o próximo somatório é o somatório de forças verticais, ou forças no eixo Y. Então, eu vou apagar as forças que não me interessam, e as forças que me interessam nesse cálculo são essas destacadas em vermelho, e também essa força que está aplicada no meu sistema de 15 kN. Então, eu tenho VA positivo, menos 15, que é essa força aplicada no meu sistema, mais VC. Lembrando que VC é igual a FB vezes 3 sobre 5. Vou isolar o VA, né? Vou deixar tudo em função de FBC. Então, VA vai ser igual a 15 menos FBC vezes 3 sobre 5. Perfeito. Vou chamar isso de equação 2. A próxima equação é a equação do momento fletor no ponto A, esse ponto. Então, vou analisar todas as forças, né, que provocam o momento nesse ponto A. Então, vou eliminar as forças que não provocam o momento no ponto A. A gente vai ficar só com a força de 15 kN e VC, tá? Então, nesse somatório de momento fletor, o meu momento fletor ele é positivo quando gira no sentido horário. Então, eu vou ter 15 vezes 2, que é a distância, né, até o ponto A, menos VC vezes 2 mais 1, né, que é a distância até o ponto A. Então, eu vou ficar com 30 menos. Vou substituir o valor de VC, que é FB vezes 3 sobre 5, vezes 3, que é a distância até o ponto A. Isso igual a 0. Bom, agora, né, eu consigo obter FBC dessa equação. Então, FBC vai ser igual a 16,67 kN. Então, essa é a minha equação 3. Na verdade, já é um valor, né, de força. Portanto, eu tenho 3 equações. Eu tenho a equação 1, 2 e 3, né, que a gente obteve dessas equações. Então, substituindo 3 em 1, eu vou ter, né, eu vou pegar esse valor de FB
e substituir nessa equação de HA. Então, substituindo esse valor, eu vou obter HA igual a menos 13,33 kN. E já eu explico a interferência desse negativo. Bom, a próxima equação, né, eu vou achar, na verdade, o valor de VA. Então, eu vou pegar, né, a minha equação 3 e substituir aqui na minha equação 2. Então, vou pegar o valor de FB, né, e substituir na equação, né, de VA. E assim, vou obter um valor de VA de aproximadamente 5 kN. Bom, agora eu tenho todos os meus valores e vou para o meu terceiro passo, que é obter a configuração final de carga desse sistema. Então, eu tenho que FBC é igual a 16,67 kN. Com esse valor, eu consigo obter HC e VC. Então, HC vai ser igual a 13,33 kN e VC vai ser igual a 10 kN. Precisava obter esse valor para esse exercício em específico? Não, porque o valor de FBC é o que vai provocar o cisalhamento. Então, eu já poderia calcular o cisalhamento através dessa força. Mas aí eu queria deixar o exercício mais completo, então eu acabei obtendo esses valores de reação. Bom, em A gente encontrou VA igual a 5 kN e HA igual a menos 13 kN. Bom, o que esse 13, esse negativo, vai influenciar nessa configuração, né? Ele vai influenciar no sentido da seta da força aplicada. Então, perceba que eu inverti, né? Ao inverter, né, o sentido da flecha, o meu valor se torna positivo. Então, o negativo, né, só fala para mim, me mostra que o sentido da seta que eu coloquei no meu sistema para fazer o cálculo estava incorreto. Então, eu ajustei esse sentido. Bom, então, obtendo, né, a configuração, né, do pino B, eu vou ver que essa força FBC é que provoca cisalhamento no pino nesse ponto. No caso do ponto A, eu vou ter uma força também em diagonal que provoca cisalhamento no pino A. Mas por quê? Porque, né, vai ser o valor máximo que vai provocar o cisalhamento, tá? Não adianta eu pegar esse valor de HA e calcular, sendo que eu tenho um valor de VA. É mais prudente, né, e é o correto, fazer a resultante dessas duas forças, tá? Até porque, né, para ter um sistema equilibrado, né, eu teria que ter esse sentido de força por causa dessa barra em diagonal. Se eu tivesse o HA nulo, zerado, aí sim eu usaria só esse valor de VA. Mas nesse caso, eu tenho o valor de HA e o valor de VA. E os dois influenciam no cisalhamento. Então, eu preciso obter a resultante desses dois valores. Como que eu obtenho isso? Da mesma forma que a gente viu lá no ponto B, né, a formação do triângulo retângulo, a gente vai ver também para esse ponto A. Então, HA seria um lado do meu retângulo, né, de base, e o VA seria a altura desse triângulo retângulo. Então, dito isso, né, a minha hipotenusa seria esse valor de FA. Então, como que eu poderia obter o valor de FA? É igual a obter o valor da hipotenusa de um retângulo, de um triângulo, desculpa. Então, como que eu vou fazer isso? Hipotenusa ao quadrado é igual cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado igual cateto A ao quadrado mais cateto B ao quadrado. Enfim, da forma que vocês quiserem. É a equação de Pitágoras. Então, né, isolando já o valor de FA, tá? Aí eu passei a raiz para o outro lado, né?
a gente fica com essa configuração. Então, nós vamos ter a raiz, onde HA ao quadrado mais VA ao quadrado. Então, assim, eu vou obter o valor de FA. Então, vai ser o quê? Vai ser 13,33 ao quadrado. Ah, professora, mas o 13 é negativo. Aqui não vai fazer diferença, tá? Eu já mudei o sentido da seta, então eu poderia usar positivo. Ah, mas se você não mudou, pode até usar negativo aqui. Não vai fazer diferença, porque o valor está ao quadrado. Então, se está ao quadrado, negativo, negativo, positivo, enfim, não vai influenciar no resultado final. Então, 13,83 ao quadrado mais 5 ao quadrado, tiro a raiz desse valor. Então, FA vai ser igual a 14,24 kN. Bom, como a gente tem duas regiões de corte, né, justamente porque a gente tem nessa região 3 chapas ligadas, né, uma aqui, outra aqui e essa barra do meio, né? Então, essa carga de 14,22 vai provocar uma força cisalhante em cada região de corte pela metade, ou seja, né, a tensão cisalhante em cada ponto de corte do meu pino vai ser esse 14,24 dividido por 2. Então, eu tenho 7,12 nesse ponto e 7,12 neste outro ponto, tá? Então, essas duas regiões é que ocorrem o meu cisalhamento, tá? Então, eu tenho as forças, agora eu consigo obter a minha tensão. Então, é o meu último passo, obter a tensão de cisalhamento. Então, para o pino A, né, eu tenho essa configuração, né, que se resume nisso aqui. Tal A, né, tensão cisalhante em A, é igual a FA dividido por 2, né, que é a metade desse valor de força, dividido também pela área, tá? Então, esse 2 aqui, né, é a divisão desse valor de 14,24 por 2, né? Ou simplesmente utilizar esse valor de 7,12 kN. Aí fica a critério da análise de vocês. Aqui fica fácil porque vocês não esquecem de fazer essa divisão, tá? Então, lembrar que o que seria essa área? Essa área é a seção transversal do pino, do rebite, tá? E no enunciado falou que o diâmetro desse rebite era de 8 milímetros, ou seja, o raio, né, da circunferência dessa seção transversal é de 4 milímetros. Então, assim, eu consigo calcular a área da seção transversal. Pi vezes R ao quadrado, tá? Então, eu transformei milímetros para metro, tá? Então, ficou quilonewton por metro quadrado, ok? E aí, eu obtive uma tensão de 141,64 MPa. No pino B, tá? A força que a gente obteve de 16,67 kN é a força cisalhante na seção de corte desse pino, tá? Eu só tenho uma região de corte, tá? Então, tal B é igual à força FBC dividido pela área da seção transversal do pino. Então, 16,67 dividido por πr ao quadrado, né, 0,004 ao quadrado, vai me resultar em uma tensão cisalhante de 331,64 MPa. O que é interessante aqui observar que nesse pino aqui, P, há uma tensão cisalhante bem alta, tá? Justamente porque eu não tenho duas regiões de corte, tá? Mas aqui, né, a gente tem que pensar também que o pino A vai ter duas regiões em que ele vai sofrer corte devido ao cisalhamento, devido a essa força de 7,12. Então, o parafuso, o rebite, ele tem que resistir a esses valores, tá? Então, quando eu for especificar no projeto, né, qual pino utilizar no apoio, né, eu tenho que falar, olha, o pino A, ele tem que resistir a uma tensão cisalhante de 141,64 MPa no mínimo. E o pino B, ele deve resistir a uma tensão cisalhante de 331,64 MPa. Então, isso é muito importante deixar claro em projetos, tá? Bom, então aqui, né, só para fechar essa disciplina,
essa matéria de cesariamento, eu vim mostrar para vocês o ensaio de cesariamento. Teve um grupo que apresentou esse ensaio, tá? Eles falaram sobre a metodologia do ensaio. Eles colocaram muito bem, não existe uma norma específica, né, padronizando a execução desse ensaio, né, o corpo de prova, né, como outros ensaios têm especificações, essa não tem para o corpo de prova, tá? Então, aqui, né, nesse vídeo vai ser mostrado a execução do ensaio, e a gente utiliza uma prensa padrão, né, que é aquela mesma prensa que a gente tem no laboratório de materiais. O que a gente faz, né, com essa prensa é adaptá-la para fazer um ensaio de cisalhamento, tá? E assim a gente obtém os resultados através do valor de força aplicado ali, tá? Então, com toda aquela análise, né, porque aqui vai ser aplicado com pressão em um material, e com todas essas análises que a gente já viu, né, nesses exercícios, né, a gente consegue obter essa tensão cisalhante de forma indireta, tá? Então, essa máquina aqui não vai dar a tensão cisalhante ou a força cisalhante de forma, a tensão cisalhante de forma direta, tá? Vai ser de forma indireta, como a gente vê até mesmo na compressão, né, que essa máquina vai dar só a força e a gente tem que pegar essa força, né, e dividir pela área para achar a tensão de compressão, tá? Então funciona com a mesma analogia. O cisalhamento é feito com a máquina universal de ensaios e, dependendo do produto a ser ensaiado, são adaptados alguns dispositivos. O dispositivo é fixado na máquina de ensaio e os parafusos, rebites ou pinos são inseridos entre as duas partes móveis. Ao se aplicar uma tensão de tração ou compressão no dispositivo, será transmitida uma força cortante à seção transversal do produto ensaiado. No decorrer do ensaio, a força será elevada até que ocorra a ruptura do material, tá? E aqui cortou justamente o ponto em que iria cortar esse pino aqui. Mas enfim, a ideia é essa. Assim que cortar, né, a gente anota o valor da força, tá? Bom, a gente consegue também fazer essa análise para regiões coladas ou regiões soldadas, tá? Então, não funciona apenas para identificar a resistência de um parafuso, de um pino ou de um rebite. Serve também para analisar esses pontos de ligação que, dependendo da estrutura, do equipamento, da peça, vai ser importante, tá? Então, a gente pode usar a mesma analogia que a gente utilizou aqui para o pino, para uma chapa ligada ao pucola ou para um ponto soldado. Aqui é um ponto soldado, tá? Mas poderia ser um ponto de cola, tá? E aí, ó, aqui eu trouxe justamente a representação, né, a imagem de uma solda, né, para quem não conhece, né, o que seria essa solda, né, um ponto ligante aqui que a gente faz com a máquina de solda, tá? Então, a gente deposita aqui, né, entre os materiais, né, metálicos, né, um metal, né, a gente derrete através do eletrodo o metal para fazer uma cola, né, entre aspas, entre as duas chapas, tá? E também dá para ser feito na região de cola, enfim, tá? Dá para fazer esse ensaio dessa mesma forma. E se eu quiser determinar o quanto uma chapa, uma barra tem de resistência ao cisalhamento, eu posso fazer um ensaio específico para isso, tá? Então, eu posso colocar uma chapa apoiada a 2 blocos, aqui tá falando ferramenta, mas pode ser 2 blocos, tá? Aqui eu tenho uma máquina, né, que pressiona o material em uma determinada região, né, a região central, normalmente. Então, eu coloco o corpo de prova, que normalmente é uma placa, uma barra, e aplico essa pressão aqui, né, até o material se romper. Então, aqui, ó, nesse esquema embaixo aqui, dá para entender justamente a sequência. Então, aqui, né, esse ponto 3 aqui são os blocos de apoio, tá? Coloco a placa ou a barra.
Aqui eu venho com pistão, normalmente, tá? Onde vai aplicando e aumentando a força, igual naquela máquina de compressão, tá? Então, eu vou aplicando a força, aumentando ela. E aí, o material ele vai começar a se dobrar, né? Vai se curvar, vai curvando, até chegar a um ponto em que ele rompe, tá? Ele rompe justamente nesse ponto aqui de apoio, né? Que a gente viu também em um dos nossos exercícios. E aí ele começa a abrir, né, a fissura, vai abrindo a fissura, até chegar a um ponto em que se divide totalmente do restante da placa, tá? Então, com isso, né, no momento em que se rompe, a gente consegue obter esse valor de carga, tá? E obter a tensão de cisalhamento, tá? Então, isso é muito importante para algumas peças, né? Parafusos, pregos, que a gente já viu, tá? Mas para placas e barras também, ok? Por que isso é importante? Porque a gente viu que em uma viga, né, a gente tem o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor. Então, em vigas de edificações, tá? Esse cisalhamento, ele é importante ser obtido, né? Essa tensão de cisalhamento é importante ser obtido para esses materiais que irão compor essa peça, desculpa. Então, a gente vai ver mais à frente, né, a flexão, e vamos ver essa flexão, né, influenciando na tensão de cisalhamento, na tensão normal, né, e a gente vai obter isso, a gente vai trabalhar com essas vigas, né, e vai entender esse processo, tá? Então, isso é muito importante na construção, tá? Então, até mais, ok? Até a próxima aula.